Programa oferecido por BYD. Na torcida pelo Brasil, escolha a número 1 em satisfação do cliente. BYD. Agora, toda a linha com taxa zero. Evolua para um BYD. Uma picape com visual caprichado por dentro e por fora. O seu carro dá sinais quando as coisas não vão bem. Você sabe como identificar? Atenção! Se você ignorar esses sinais, o seu carro vai te deixar na mão. Primeiro sinal, barulhos estranhos. Conheça as diferenças entre os tipos de pintura automotiva. Você sabe as diferenças entre uma pintura sólida, uma metálica e uma perolizada? O Chevrolet Onix mudou na linha 2026. Será que ficou melhor? E agora na versão RS, ele traz um toque a mais de personalidade. Nosso programa de hoje começa com uma novidade. Web Motors TV agora se chama Pit Stop Web Motors. O nome é novo, mas você segue acompanhando as notícias, análises e tendências com a qualidade e credibilidade da Web Motors, a maior plataforma digital no Brasil. A gente dá a partida com a avaliação de uma picape que ficou maior e ganhou um novo visual. Será que ela vai ser a nova líder do segmento? E hoje a gente está aqui com uma versão híbrida, R$ 239.900, praticamente 240, para te mostrar que mesmo após algum tempo, ela segue sendo uma opção muito interessante de picape intermediária. Maverick é uma picape que já foi lançada há alguns anos aqui no Brasil, já passou por uma restilização de meia-vida, onde ela ganhou esse visual um pouco mais moderno, um pouco mais jovem em relação ao anterior. A anterior tinha um farol que chegava até aqui embaixo, fechava todo o conjunto, e essa aqui ganhou essa abreviação na assinatura luminosa. E eu acho engraçado a gente falar da Maverick, eu estava dando uma olhada nos números de dimensões dessa picape, e embora ela pareça compacta, menor que a Toro, que é toda bojuda e toda robusta, a Maverick é maior que a Toro. Ela tem 5,7 metros e ela tem 3,7 metros de entre-eixos. 7 centímetros, mais ou menos, isso aqui, embora pareça pouca coisa, lá dentro faz bastante diferença, principalmente para quem vem aqui atrás. A Toro, por exemplo, tem 3 metros de entre-eixos, então esses 7 centímetros acabam fazendo diferença. E no visual dessa versão, lembrando que a gente está testando aqui a Lariat híbrida, hybrid como a Ford chama, e essa configuração hoje é a topo de gama em termos de configurações da Maverick, e é uma escala em Y, então ela começa com a Black lá embaixo, na faixa dos 220 mil, sobe em Y e aí ela sobe um para cada lado. De um lado a híbrida, como essa que vocês estão vendo, e do outro lado a Tremor. Tem essas belíssimas rodas diamantadas em 2 tons, e aqui atrás, mais chegando na parte final da picape, esse Santo Antônio exclusivo e capota marítima. Agora vem dar uma olhada no desenho da parte de trás. Gente, olha só que legal, caçamba aqui da Ford Maverick. Vai aparecer agora aí na tela uma tabela com a capacidade de volume de transporte dessa caçamba e também a capacidade de carga e de reboque da picape, que é uma coisa muito incrível para uma picape intermediária. Ela tem todo um sistema de capacidade de reboque. E o charme que eu comentei com vocês é isso aqui, ó. Ela não vai cair, ela vai segurar. Sistema de amortecimento. Agora vamos dar uma olhada lá dentro. Bom, pessoal, aqui na cabine da Maverick híbrida a gente tem o máximo de tecnologia que uma picape intermediária da Ford consegue oferecer atualmente. Lembrando que na atualização de meia-vida que a gente viu no ano passado, ela recebeu mudanças importantes, como por exemplo essa tela flutuante central, que eu particularmente acho que ela é muito virada para o meio do carro. Ela poderia ser um pouquinho mais inclinada para o motorista, mas tudo bem, até porque ela tem toda essa pegada mais retilínea. Volante multifuncional, aqui você tem as funções da tela e aqui você tem as configurações do sistema de auxílio ao motorista, centralizador do carro na faixa, o próprio controle de cruzeiro. Ali atrás um painel de instrumentos 100% digital e colorido, muito interessante. Aqui do lado a chave dos faróis, ela tem aquela função crepuscular de farol automático, então você deixa no A de automático, e aí você não precisa se preocupar em ligar e desligar o farol, seja de dia, seja de noite, seja em túnel, por exemplo. Aqui eu acho muito curioso a Maverick ter esse detalhe, e o Bronco também tem, que é o painel de porta aqui separado de onde você encosta o cotovelo, justamente para você colocar, por exemplo, nesse espaço aqui, uma garrafa que seja mais alta, mais comprida. Hoje em dia está na moda muita gente ter aquelas garrafas para ir para academia, para ir fazer crossfit, e elas são maiores e mais compridas e elas cabem aqui. Aqui no comando central, no console, você tem a manopla aqui seletora do controle do câmbio, então você tem o P
Joga tudo para a direita, você tem o drive, joga tudo para a esquerda, você volta para o P, e o freio de estacionamento é por botão eletrônico também. Você também tem um botãozinho aqui que desliga e liga o controle de tração, carregador de celular por indução, e eu acho legal que se você tiver com a bateria cheia do celular, você não precisa deixar ele no carregador. Você pode deixar ele apoiado aqui e inclusive você consegue ler muito bem o que está descrito. Aqui na parte de baixo fica o botão de Start Stop, você liga o carro por esse botão aqui embaixo. Aqui, ó, a janelinha traseira elétrica, então você tem vidro elétrico até naquela janelinha que fica na parte de trás do vidro de trás de uma picape, entrada USB e USB-C. Aqui você tem um comando chamado Pro Trailer para o engate, então você consegue subir e rebater o engate para você puxar uma carreta, um trailer, até um jet ski, que é uma possibilidade que esse carro oferece. Aqui os comandos de câmera 360 e o volume do sistema de som, e aqui mais uma vez a central multimídia. Bancos de couro muito bem acabados, com esse tom de bege que mescla um cinza e bege, que deu esse aspecto mais jovem também para a Maverick. E agora eu vou sentar ali no espaço traseiro para mostrar justamente o detalhe que eu falei para vocês no começo. Ela é 7 centímetros maior em termos de espaço interno que a Toro, e a vantagem vocês vão ver agora. Num passo de mágica, estou aqui no banco de trás e olha, notem o que eu falei, a distância do meu joelho para o banco do motorista, que ele já é mais anatômico, então ele tem um espaço aqui para que as pernas encaixem, e mesmo assim faltam uns 4 ou 5 dedos para o meu joelho chegar nesse banco que está ajustado para mim. Eu tenho 1,80, então cabem tranquilamente 4 adultos aqui. 3 eu já não recomendo, assim como eu não recomendaria para Toro, por exemplo, para quem vem aqui atrás, porque espaço para as pernas, lateral aqui, vai ficar um pouco mais chato justamente pela invasão aqui do console que vem até quase aqui atrás e pelo túnel ali que é um pouquinho mais alto. Mas tem coisa boa, o acabamento segue de primeira linha, o apoio para o braço aqui no cotovelo da porta traseira também é soft touch, então você tem um material gostoso. Ele também tem aquele espaço entre o painel de porta e onde você encosta o cotovelo para colocar uma porta mais alta. 2 entradas do tipo USB-C, daquelas mais novas para você carregar o celular da criançada, e ele ainda tem também um descansa-braço central com 2 porta-objetos, além do acabamento de primeira linha, como a gente comentou, carpetes emborrachados e um bom nível de acabamento e sofisticação. Agora chegou a hora da gente dar um rolê. Bora! Bom, pessoal, agora a gente está aqui rodando com a Maverick Lariat Hybrid 2026, 240 mil reais, na verdade é 239.900. Esses 100 reais de diferença aí, paga o Uber que você vai utilizar para ir buscar a Maverick na concessionária. E até um almoço, tá? Um bom produto, antes de mais nada, vou deixar claro que eu gosto muito dessa picape, que é justamente essa versatilidade de um carro comercial, aventureiro, e que pode ser usado em âmbito urbano como um carro para rodar na cidade, que é justamente o que essas picapes mais modernas, têm se transformado. Ela é praticamente um SUV com caçamba. Eu sei que é clichê falar isso, eu sei que muita gente pode falar, mas a Maverick é uma picape do Bronco, e apesar do Bronco não ter uma versão híbrida como a Maverick, mas é exatamente isso que ela oferece. Ela é um SUV, uma pegada ao volante de SUV, um nível de conforto, de tecnologia e de segurança a bordo de um SUV, com a praticidade de você ter uma caçamba, e no caso aqui da versão híbrida, a Lariat, você ainda tem a proteção e o recurso de ter um Santo Antônio e uma capota marítima. Então, em resumo, a Maverick é muito, na minha opinião, muito injustiçada no Brasil. Porque ela é um excelente produto, ela anda bem, ela é extremamente econômica, a gente vai falar sobre isso agora, ela é muito bem acabada, tem tecnologia de ponta e muita segurança. Bom, falando um pouco sobre a parte dinâmica, muita gente quer saber se a Maverick é boa de guiar, e ela é boa. Ela é muito boa, ela não tem um motor turbo, né? Ela tem um motor 2.5 aspirado que se une a um elétrico, e isso faz com que ela tenha tração integral, inclusive. Para quem precisa de uma picape que tenha tração nas 4 rodas, e gosta da tecnologia e da versatilidade de você ter um modelo que tenha tração 4x4 e ainda seja híbrido, a Maverick é exatamente isso. Vale lembrar que essa categoria precisa e praticamente exige que o modelo tenha um sistema de tração 4x4. A Toro tem isso tanto nas versões Flex quanto nas versões a diesel também. São quase 200 cavalos, né? A Ford não divulga exatamente potência combinada e torque, mas isso faz com que ela tenha essa potência aí de cerca de 190 cavalos, e essa potência faz com que ela tenha uma aceleração de 0 a 100 km por hora, segundo os dados oficiais da Ford, ali na casa dos 8 segundos.
E assim, é um número bem interessante, né? Para uma picape com esse peso, com essa proposta e que roda bem, apesar de ter o foco no consumo. E aí, entrando em consumo, eu vou mostrar para vocês aqui quanto que a gente está fazendo esse nosso teste. Deixa eu chegar aqui no computador de bordo. Número oficial nesse instante, lembrando que a gente está rodando bastante aqui por trechos urbanos agora, sempre com 2 pessoas aqui no carro e ar-condicionado ligado porque tá calor pra caramba. E a gente mesmo assim tá fazendo 12,5 km por litro. Gasolina, claro, a Maverick não é flex, mas fazer 12,5 numa situação como essa é bem interessante. Lembrando que os números oficiais da Maverick apontam aí para um consumo rodoviário na casa dos 13,5 para você rodar na estrada, né? E um consumo urbano com um pouco mais de 15. Então a gente está um pouco longe do consumo urbano nesse momento, até porque a gente está com o ar ligado, está com bastante peso no carro, mais de uma pessoa, né, 2 pessoas. E o consumo de divulgado oficial de 15,5 é um consumo que aí imagina um cenário ideal para você rodar, né? Uma velocidade constante, uma rotação mais baixa, ar desligado e por aí vai. A Maverick entrega. Assim como a Toro também entrega, a Toro é um excelente produto em termos de dinâmica de condução. A Maverick híbrida, na atualização que ela passou, diferentemente do Bronco, ela não recebeu aquele incremento de ruído, de som. Se vocês viram o nosso vídeo com o Bronco Sport renovado, vocês sabem que ele ganhou um incremento virtual, né? Um incremento digital, não é externo, mas na cabine o som do motor ficou mais encorpado, ficou mais esportivo. A Maverick não tem isso, mas calma, né? A Maverick híbrida tem foco em consumo de combustível, em economia, em sofisticação, em luxo e não em esportividade. Se você quer uma Maverick mais esportiva, uma pegada mais interessante, mais agressiva, por exemplo, mais divertida de se dirigir, você vai trocar a versão híbrida pela versão Tremor, que tem essa pegada bem aventureira, ou mesmo pela versão Black, que é um pouco inferior em termos de equipamentos. Ela perde algumas coisas para custar menos também, mas que mantém esse visual mais agressivo, mais encorpado, né? E não é por isso que ela deixa de oferecer um ótimo nível de equipamentos, de segurança, de tecnologia, de conforto. Ou seja, a Ford Maverick 240 mil, a híbrida, é uma opção interessante para você que busca uma picape intermediária, para você que precisa de um produto super bem acabado, com bom nível de tecnologia, seguro, que anda bem e que ainda é extremamente econômico. A gente sabe que a Toro, a líder desse segmento, também tem muitas virtudes. E ela ganha da Ford Maverick em diversos comparativos, em diversas comparações. Ela ganha da Maverick em ponto A, ponto B, justamente por ser um dos carros mais queridos e comprados do segmento. Mas a Maverick ganha em outros. E aí, justamente por isso, fica ao seu critério a decisão de compra. Mas saiba que, se você precisa de um carro seguro, tecnológico, bem acabado, que anda bem e que principalmente seja bem econômico, a Maverick não vai te deixar na mão. O seu carro emite sinais quando as coisas não vão bem. No próximo bloco, a gente mostra tudo em detalhes. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue, e cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a Iada Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro com garantia de fábrica,
para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é veículo, para você e para quem está sempre ao seu lado, há 30 anos, a Web Motors te ajuda a ter variedade de sobra para escolher seu 0 km com praticidade, segurança e sem sair do sofá. Aqui tem carro para todo gosto, até pro gosto do seu melhor amigo. Com muita facilidade para você fazer tudo do seu jeito. Comparar, escolher e negociar sem complicação. Se o assunto é comprar veículo 0 km, todos os caminhos levam à Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Se o assunto é equilibrar a vida, há 30 anos a Web Motors te ajuda a seguir sua rotina sem fazer malabarismo. Com a praticidade de um financiamento que você simula a entrada, ajusta a parcela para caber no seu bolso e conta com a segurança de uma empresa Santander. Porque o carro certo faz diferença. E o caminho até ele pode ser mais fácil e seguro. Se o assunto é financiar um veículo, todos os caminhos levam à Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam à Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam à Web Motors. Seu carro tá fazendo algum barulho estranho? Tem alguma luz no painel que não apaga de jeito nenhum? Esses podem ser alguns sinais de que alguma coisa está errada. Saiba agora o que fazer. Atenção! Se você ignorar esses sinais, o seu carro vai te deixar na mão. Primeiro sinal, barulhos estranhos. Pode ser aquele rangido ou aquele barulho de carro desmontando. Dos dois jeitos, passe na oficina com urgência. Segundo sinal, vibração ou perda de força. Se o carro está fraco, trepidando ou falhando, isso é alerta e ignorar isso é pedir para ficar na mão. Terceiro sinal, luz vermelha no painel que apareceu do nada. Para tudo e já leva o carro no mecânico, mesmo que tudo pareça estar normal. E se qualquer um desses sinais aparecer, não surte. Abra o app da Web Motors e localize a oficina mais próxima de você para cuidar do seu carro. Você sabe quais são os tipos de pintura de automóvel e o que elas representam na prática? A gente te explica agora. As opções mais comuns de cores sólidas são branco, vermelho e preto. Mas também existem opções dessas mesmas tonalidades com acabamento metálico. Na pintura metálica, partículas de metal são adicionadas na mistura da tinta, dando um brilho mais intenso para a carroceria. Já a pintura perolizada ou perolada, a tinta recebe partículas de pó de pérola e mica em sua composição. E algo que está se tornando comum também são os acabamentos foscos, na qual é aplicado um verniz fosco sobre uma base de tinta. Independente do tipo de pintura do seu carro, a vitrificação é um processo que ajuda a proteger a pintura, enquanto processos como o polimento e a micropintura são perfeitos para revitalizar uma pintura que já esteja cansada, cheia de marcas de tempo e do uso. O Pit Stop Web Motors volta já já com a avaliação de um dos hatches mais populares do Brasil.
Há 30 anos, se o assunto é veículo, para você e seu melhor amigo, para quando a família cresce, para quando você precisa parar de equilibrar tudo sozinha, para andar de carro do ano todo ano. De novo? Ou para manter o carro impecável sem perder tempo. Para comprar, financiar, vender, assinar e cuidar. Se o assunto é veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Lá vem ele de carro novo de novo. Se o assunto da garagem do prédio é você, há 30 anos a Web Motors te ajuda a ter praticidade para comparar modelos, condições e assinar o carro novo com as melhores ofertas do Brasil. Eu acho que ele tem algum segredo. É o Web Motors, minha filha. Se o assunto é carro por assinatura, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Se o assunto é veículo, para você e para quem está sempre ao seu lado, há 30 anos, a Web Motors te ajuda a ter variedade de sobra para escolher seu 0 km com praticidade, segurança e sem sair do sofá. Aqui tem carro para todo gosto, até pro gosto do seu melhor amigo. Com muita facilidade para você fazer tudo do seu jeito. Comparar, escolher e negociar sem complicação. Se o assunto é comprar veículo 0 km, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro sujo, óleo vazando, hora da manutenção? Chegou o Web Motors Serviços Automotivos. Aqui você compara os preços de oficinas confiáveis, bem rápido e fácil. Para cada situação, temos uma oficina recomendada pertinho de você. Clique agora no serviço automotivo desejado e compare preços das melhores oficinas. Se o assunto é equilibrar a vida, há 30 anos a Web Motors te ajuda a seguir sua rotina sem fazer malabarismo. Com a praticidade de um financiamento que você simula a entrada, ajusta a parcela para caber no seu bolso e conta com a segurança de uma empresa Santander. Porque o carro certo faz diferença. E o caminho até ele pode ser mais fácil e seguro. Se o assunto é financiar um veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Carro com garantia de fábrica, para não passar perrengue. E cheirinho de novo. Procurando um carro 0 km para ter zero preocupação? Pesquise com a IADA Web Motors e encontre mais de 22 mil opções de veículos novos perfeitos para você. Teste já e conquiste seu veículo para 2026 com quem entende tudo de automóveis. Como ela consegue fazer tudo e ainda deixar o carro impecável? Se o assunto é você se virar em mil, há 30 anos a Web Motors te ajuda a cuidar do seu carro com a mesma eficiência que você cuida do resto da sua vida. Encontrando serviços e comparando preços das oficinas referenciadas mais próximas de você. E tudo isso direto pelo app. Se o assunto é cuidar do seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. Ela deve ter algum segredo. Tem sim, Web Motors. Se o assunto é novos passageiros a caminho, há 30 anos a Web Motors te ajuda a anunciar com segurança e vender para quem realmente quer comprar. Porque quando a família cresce, o carro também tem que acompanhar. Se o assunto é vender ou trocar seu veículo, todos os caminhos levam a Web Motors. O Chevrolet Onix é um dos carros mais vendidos do Brasil e passou por uma reformulação na linha 2026. Você confere todas as novidades nesse teste com a versão mais completa do hatch. O Onix é um dos carros mais presentes nas ruas do Brasil. E agora na versão RS, ele traz um toque a mais de personalidade. Mas como é ter um Onix 0 km em 2026?
O Onix é um dos carros mais vendidos no Brasil porque ele entrega um pacote completo: tecnologia, conforto, economia e um ótimo valor de revenda. E agora, com essa atualização, ele mantém tudo o que já conquista os brasileiros e agrega atualizações importantes. Logo de cara, o Onix RS mostra que não é apenas mais uma versão do hatch urbano. A grade frontal com colmeia em preto high gloss, as rodas de liga leve aro 16 com acabamento exclusivo, a saia lateral e os spoilers dianteiro e traseiro enfatizam essa pegada mais esportiva. No porta-malas, o Onix continua cumprindo bem o seu papel. São 303 litros líquido, de valor líquido. No VDA são 275 litros, mas aqui a gente tem um espaço legal para levar compras do dia a dia e também para levar bagagem para fazer pequenas viagens. E um ponto importante é que ele não tem alavanca de acionamento do porta-malas aqui. Você consegue acionar ou pela chave ou então por um botão que tem ali abaixo do multimídia. O coração do Onix RS é um motor 1.0 Turboflex que entrega 115,5 cavalos e 16,8 kg de torque se abastecido com etanol, aliado a um câmbio de 6 marchas. Esse motor entrega respostas rápidas e acelerações consistentes mesmo em ultrapassagens. É um carro ágil para o dia a dia que consegue ali fazer arrancadas boas e faz um 0 a 100 de 10,27 segundos. Em todas as versões do Onix 2026, inclusive aqui na versão RS, ele vem equipado com 6 airbags, alerta de ponto cego, controle de estabilidade e monitoramento de pressão de pneus, que são itens que dão mais segurança para o dia a dia, e também mais conforto. Aliás, falando em conforto, é um hatch bem confortável, até que bem espaçoso, inclusive é um dos hatches mais espaçosos da categoria. O Onix traz um painel de instrumentos bem minimalista, mais uma central multimídia bem completa, com uma MyLink de 11 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Outra vantagem é o Wi-Fi nativo e o carregador de celular por indução, que tornam o uso ainda mais prático no dia a dia. No uso diário, o Onix entrega uma condução bem confortável. A posição de dirigir é muito boa, dá uma visibilidade boa da rua, do trânsito, enfim. Os comandos são todos aqui muito acessíveis, o que é ótimo quando você precisa mudar ar-condicionado, enfim. Então todos os comandos aqui já bem acessíveis. E o ponto legal do Onix é realmente o consumo, a economia, Os dados oficiais de consumo são de 12,1 km com o litro na cidade e 15,3 km com o litro na estrada se abastecido com gasolina, o que é uma média muito boa para quem busca um hatch urbano e também não abre mão da economia. E olha, deixa eu aproveitar para te falar que na Web Motors você também encontra Onix 0 km e outras várias opções de veículos 0 km, tudo direto no site ou app da Web Motors. Você consegue inclusive fazer simulação de financiamento pelo próprio app e ter crédito pré-aprovado com apenas um clique, graças à parceria com o Banco Santander. Então, vai consultar, tá procurando seu hatch, inclusive seu Onix 0 km? Baixe o app ou acesse o site da Web Motors. O preço do Onix RS 2026 parte de R$ 133.990, preço que já coloca ele ali no patamar de alguns SUVs de entrada, e ele conta com 5 anos de garantia. No fim das contas, o Onix RS traz o pacote perfeito para quem quer aliar tecnologia, esportividade, conforto e principalmente economia e praticidade no dia a dia. É aquele carro que vai trazer o pacote completo ali para te atender no cenário urbano. E assim a gente se despede por hoje. Semana que vem tem mais testes, dicas e novidades sobre o mundo dos carros e das motos. Mas a gente continua junto nas redes sociais. Siga a Web Motors no Instagram, Facebook e TikTok. Valeu, até a próxima!